Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre o dia de finados. Para isso, vamos tomar um texto bíblico por base. Convido você que abra sua Bíblia no Salmos 89, versículo 48. Salmos 89, versículo 48, a parte A, que diz: Que homem há que viva e não veja a morte. E, amados irmãos, normalmente no dia 2 de novembro de cada ano é comemorado o dia de finados. E daí surgem algumas dúvidas no meio cristão sobre as seguintes perguntas. Primeiro, devemos orar pelos mortos? Segundo, devemos acender vela? Terceiro, ir ao cemitério é pecado? Então vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras acerca sobre orar pelos mortos, acender velas e ir ao cemitério. Para uma maior compreensão, aqui no canal tem alguns vídeos. Sugiro que você assista esses 5 vídeos que eu vou vos indicar que estão relacionados com esse assunto. Assista o vídeo com o tema purgatório, assista o vídeo com o tema como lidar com o luto, o vídeo morte, o outro vídeo comunicação com os mortos é possível e os 3 tipos de morte. Assistindo o purgatório, como lidar com o luto, morte, comunicação com os mortos é possível, os 3 tipos de morte, vocês vão entender as afirmativas que eu irei dar aqui neste vídeo. De antemão, agradeço a todos os inscritos, a todos que deixam like, compartilham, assistem nosso conteúdo e ajudam a nossa vida através da oração. Que Deus os abençoe. Pois aqui não buscamos fins lucrativos, nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor, compartilhar o pouco de conhecimento que temos com as pessoas, levando as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo. Então vamos lá. Oração pelos mortos. Em primeiro lugar, a oração pelos mortos não é bíblica. Observamos que quando uma pessoa morre, seu destino já está decidido. Não há mais nada que se possa fazer por ela. Observamos que a salvação acontece antes da morte. Por isso que eu falei, assista os vídeos que eu vos indiquei, que vocês vão ter uma compreensão melhor do assunto, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso. Então, a oração pelos mortos é bíblico? Não é bíblico. Em segundo lugar, o uso de vela nas orações, né? Muitas denominações se utilizam do uso da vela para a oração. Então vamos lá. A prática de acender velas para orar também não é bíblica. Observamos que quando lemos as Sagradas Escrituras, os primeiros discípulos não acendiam velas com esse propósito. Normalmente, as velas eram utilizadas apenas para iluminar, haja vista que não havia luz elétrica naquela época. Então, acender velas não dá poder nenhuma à oração. Há pessoas que acham que dizem, eu vou orar por fulano, ou por ciclano, ou por beltano, e acendendo uma vela, acha que vai ter um poder na oração. Amados irmãos, orar com a vela acendida ou não, para Deus é a mesma coisa. O que importa é a fé. Então, não é uma prática bíblica acender vela. A Bíblia não recomenda isso. Aí outras pessoas dizem sim, mas devemos acender vela pelos mortos. Normalmente as pessoas fazem rezas ou orações e acendem uma vela para os santos ou para os mortos em homenagem. Veja só, os mortos eles não precisam de vela. Tome consciência disso que eu estou vos falando pela Bíblia Sagrada. Os mortos não precisam de vela. Seu destino já foi selado, feito eu vos falei aqui a princípio. Nós vivos não podemos fazer nada para mudar a situação dos mortos. Ah, irmão, mas a alma dele está perdida, tem isso, tem aquilo. Por isso que eu falei. Assistindo o vídeo Purgatório, você vai entender como lidar com o luto, mortos, 3 tipos de mortes, se comunicação com os mortos é possível. Você vai entender tudo que eu estou falando aqui em síntese. Então, acender vela pelos mortos ou pelos santos não é algo bíblico. Então, após falarmos sobre a oração pelos mortos, acender velas aos santos, aos mortos, ou uso da vela nas orações, outra dúvida muito frequente que as pessoas perguntam, os evangélicos vão no dia de finados ao cemitério ou outras datas, mas em especial dia de finados? Irmãos, uma coisa que eu devo falar para vocês aqui, muito sincero, um parecer bíblico e algo coerente. Veja só, depende do que você fará ao chegar no túmulo. É pecado em um cemitério? Não. Depende do que você vai fazer. Se for para depositar flores e lembrar de quando a pessoa estava vivo, tudo bem, não vemos problema algum, pois se porventura você for para orar ou para fazer pedido aos mortos, biblicamente falando, sabemos que isso é um pecado, é proibido. Mas se você for para depositar flores, em honra à memória dos que partiram, irmãos, porque essa honra não deve só se limitar quando a pessoa morreu, acabou a honra, não. A honra é para sempre, a lembrança, né? Temos boas memórias à honra.
mas depende do que você for fazer no cemitério. Aí sim se constitui um pecado. Mas se for para você prestar uma honra, lembrar da pessoa, o quanto ela foi importante para você e depositar ali flores no túmulo, não vejo problema algum, não tem nenhuma proibição bíblica. Aí as pessoas me perguntam assim, irmãos, mas se eu quiser acender uma vela? Fica a seu critério, a Bíblia não proíbe você acender uma vela. Há pessoas que gostam de acender velas, gostam do cheiro que exala, podemos dizer assim. Não vejo pecado algum, mas nós não temos esses costumes, pois a Bíblia não nos recomenda fazer esse tipo de coisa. Então, vimos sobre a oração pelos mortos, uso de vela na oração, acender vela aos santos e aos mortos, e também vimos sobre a ida ao cemitério. Espero ter ajudado você. Assista os demais vídeos, reveja esse vídeo novamente e juntando todos os vídeos você terá uma compreensão muito melhor, feito eu vos falei, para que esse vídeo aqui não ficasse muito longo. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas sugestões? Temos aqui o intuito de vos ajudar, como no dia de hoje estamos gravando aqui esse vídeo falando de finados, né, que normalmente é comemorado no dia 2 de novembro de cada ano, e as pessoas têm essa dúvida, né, se pode orar pelos mortos, se pode acender velas, se pode ir ao cemitério. Então estamos aqui simplificando, falando de assuntos aos quais a Bíblia trata. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.